alguns anos novas invenções aparecerão. Essas novas tecnologias vão distanciar o meu povo criando uma igreja zumbi. Eles vão ser afetados por dardos da paralisia espiritual e ficarão desanimados em me buscar. Essas futuras tecnologias estão sendo arquitetadas no inferno neste momento. Irão subir à terra em breve. Elas virão com grande força de destruição espiritual. O Senhor me mostrou na visão um grupo de irmãos que estavam todos os dias na igreja, mas não sabiam o significado de estarem ali e nem por que haviam ido. Ouviam a palavra e nunca praticavam. Nunca derramaram nenhuma lágrima por seus pecados. Espiritualmente eles pareciam bonecos mecânicos. Eles faziam a obra de Deus sem mostrar sentimentos. Tudo era automático e mecânico. Eles faziam por costumes. Até as orações também. Em suas orações ficavam desligados e com a mente nas coisas do amanhã. Eles estavam de terno e gravata mostrando serem cristãos. As suas aparências eram enganosas e falsas. Tudo o que eles faziam na igreja não era de coração. Queriam cargos e conquistar o pastor pelos seus esforços. Nada era para Deus. Esse é o sistema religioso que todos vivem. Quando o pastor decide o que fazer na sua igreja, tira a vontade de Deus. Já não é mais o corpo de Cristo, mas o sistema farisaico implantado. As igrejas que colocam os seus interesses acima daqueles que Jesus planejou já não pertencem mais ao noivo. Os cultos são carnais com louvores imundos e uma pregação ensaiada. Pessoas entram vazias e saem vazias. O Espírito Santo já não opera ali. São mortos vivos andantes. Qual é a diferença de um vale de ossos secos e de uma igreja dessas? Eles fazem evangelismo e trabalhos dentro e fora da igreja, mas suas obras são mortas. Jesus disse: esteja de pé diante da minha presença e viva a minha palavra para não morrer espiritualmente. As aparências de títulos e cargos são respeitadas na igreja, mas Satanás não se intimida com tais coisas. Aquele que vive cheio da minha presença e faz o que eu quero, esse assusta os demônios. Esses que vivem de aparência estão mortos. Não tem o espírito que vivifica e nem o sangue da minha graça que justifica para a salvação. Jesus me mostrou na visão uma igreja muito conhecida. Eu não via pessoas dentro da igreja, mas ovelhas. Ali parecia um aprisco. E de repente entraram ovelhas negras dentro do aprisco. Jesus disse que Satanás está espalhando o seu joio na igreja, infiltrando suas ovelhas para causarem divisões e desestabilizarem a igreja. Jesus me mostrou a identidade desses homens. Eles são da maçonaria, e vieram com a má intenção de destruir a igreja. E perto desse aprisco eu vi um enorme lobo que a rodeava. O lobo uivava e estava com muita vontade de devorar aquelas ovelhas. Atrás daquele lobo estava uma matilha de cães ferozes. Para onde o lobo andava, os cães seguiam. Jesus disse: o lobo é Satanás querendo matar, roubar e destruir. Os cães são os falsos profetas que estão atrás da lã e do leite das ovelhas. Eu irei levantar as minhas atalaias para protegerem a igreja do engano dos falsos profetas. Tu és uma dessas atalaias, mas estou levantando mais. Irei continuar levantando. Alguns que estou levantando estão com medo da retaliação, e se escondem igual a Elias. Eles mesmos colocam obstáculos em seus próprios caminhos para não fazerem a obra. Eles dizem milhões de desculpas para não fazerem a obra. Estão se acovardando em pregar a verdade. O Senhor me mostrou na visão uma mulher orando na madrugada. Eu vi uma luz luminosa dentro do seu quarto. Uma pomba pousou em seu ombro. Era o Espírito Santo que desceu sobre ela. Quanto mais ela se conectava com aquela pomba, mais a luz refletia sobre ela. Essa serva recebeu mais graça e unção. Dos seus olhos saíam lágrimas de prazer em estar de joelhos na presença de Deus. O Espírito Santo vai assumindo todos os espaços da vida de uma pessoa, conforme ela vai renunciando a cada parte do corpo ou da alma que é consagrado a Deus. Ele assume o controle da vida. Jesus disse: esse é o relacionamento que quero com a minha igreja. O meu relacionamento espiritual com a minha serva fica mais forte a cada dia. Quanto mais intimidade comigo, mais intocável ao diabo será. Ele passa longe daquilo que é meu. Aqueles que têm o poder do Espírito Santo, os demônios se afastam e não têm poder de ação contra esses. Os que me obedecem andando em santidade, eu lhes dou poderes para esmagar Satanás. Aquela mulher dentro da minha visão se levantou da oração e seguiu para a igreja. Estava cheia de unção e elétrica. Ela transmitia uma mensagem importante à igreja. Ela era o canal dessa grande revelação e o instrumento usado por Deus. Ela dizia à igreja que passava por momentos difíceis e não se aproximavam de Deus para receberem orientação. O pecado distanciou vocês de Deus.
Um grande muro de separação foi erguido entre vocês e o Espírito Santo, por isso que ele não opera mais como antes. O pecado deixa a ligação de vocês com o diabo mais forte. O pecado dá poder para o diabo controlar as suas vidas, alterando as personalidades. Vocês não querem se arrepender para que Deus remova o muro da separação do pecado que distancia vocês do Espírito Santo. Vocês misturam o que é santo com o pecado, profanam o templo do Espírito Santo. Adulteraram a imagem original de Deus em vocês. Ele criou a sua imagem perfeita. É a obra-prima mais bela que ele já fez. Essa beleza é natural e revela a simplicidade. A beleza superficial ou artificial criada pelo homem rejeita a natural, contrariando a que Deus criou. Sejam naturais e olhem para o espelho. Enxerguem a imagem de Deus. A forma que se vestem revela quem realmente são vocês. Um coração cheio de vaidades vai se revelar no seu modo de se produzir. Tudo isso leva ao orgulho, soberba, exaltação e lhe dá uma sensação de poder. A falsa beleza é astuta, e a sua aparência sedutora é diabólica. A sedução estava no fruto do jardim do Éden. Jesus nasceu em uma manjedoura e foi simples e humilde. Renunciando à sua glória, se reduziu a servo. O atributo de Jesus é a santidade. Ele quer uma igreja santa, íntegra, virtuosa e límpida. Sejam iguais às águas limpas e transparentes. Sejam puros iguais às nascentes e produtores da fé. Aquela mulher que não tinha nenhum cargo na igreja pregava aquilo que muitos pastores não têm coragem de pregar. Eu vendo aquela mulher pregando com autoridade, eu disse: quem é ela? Jesus me respondeu: ela é de uma igreja onde tu fostes pregar. E através do seu testemunho ela se fortaleceu e mudou a sua vida. Ela é uma das atalaias que eu levantei na terra. Ao ouvir isso, fiquei alegre ao ver o fruto do meu trabalho. Depois dessa visão, eu tive outra com duas mulheres cristãs discutindo. Uma delas falou uma palavra de destruição para a outra, o que a feriu e fez um buraco no seu peito. Aquela irmã ficou triste e abatida. O Espírito Santo usou um servo para falar com aquela mulher que estava ferida. Quando o homem falava, da sua boca saíam palavras em forma de bolas de fogo. Aquelas bolas entravam dentro do coração daquela irmã e fechavam o buraco. O ligamento do coração havia rompido, e a palavra juntava células que se soltaram, deixando-as unidas. Cicatrizava e sarava a ferida. Esse mesmo servo pregava a palavra para um homem de coração duro. Quando ele abriu a boca, saiu uma bola de fogo que entrou no coração daquele homem. O coração derretia igual a um gelo. O homem chorava e se entregava a Deus. Ele estava com o coração derretido igual a cera de vela. Ele foi quebrantado. O Senhor permitiu que eu enxergasse o coração desse homem. Dentro do coração desse homem haviam pequenas raízes negras. Tudo ali era arrancado do coração. Uma limpeza estava sendo realizada naquele momento. O homem se converteu a Jesus, e um rei se aproximava dele e colocava uma aliança no seu dedo. O Senhor disse: essa é uma aliança de noivado. Esse rapaz é uma das atalaias que será levantado em breve. O homem que pregava e saía bola de fogo da sua boca estava sendo usado tremendamente na igreja, deixando os teólogos confundidos. Os sábios da igreja ficaram envergonhados pelas palavras que saíam da boca desse homem. Esses cristãos eram brilhantes no conhecimento, mas espiritualmente estavam longe de Deus. E aquele homem que não tinha teologia falava palavras ocultas e cheias de mistérios que nunca haviam sido reveladas. O Senhor disse: esse é uma das minhas atalaias que já levantei. Eu faço dos pequenos fortes, igual eu fiz com Davi. Jesus disse: funções eclesiásticas da terra não influenciam em nada no mundo espiritual. As unções de homens para subir de cargo na igreja aumentam o ego de muitos cristãos. A minha unção é mais importante. O Senhor me mostrou na visão um rapaz humilde que não tinha nenhum cargo na igreja. Esse rapaz pediu para o seu pastor rebelde e arrogante orar para ele receber uma bênção. O pastor orou, e as suas orações não foram respondidas. O rapaz ficou meses esperando a sua bênção e nada aconteceu. O seu pastor com o maior cargo na igreja não teve a oração ouvida. Um dia o rapaz resolveu orar. A sua oração foi ouvida, e dias depois a sua bênção veio. Ele era o menor da igreja e não tinha importância nenhuma por não ter cargo. O seu pastor com o maior cargo não foi capaz de fazer a sua oração ser aceita. Aquele rapaz humilde sem cargo na igreja teve mais autoridade do que o seu pastor. Jesus disse: o maior é o menor, e o menor é maior no mundo espiritual. O pastor se enchia de ego por ser um líder. Se exaltava por ter conseguido ser um pastor. Ele se inchou na carne e a sua vida espiritual caiu. Aquele que cresce na carne vai ser diminuído no espírito. O rapaz se esvaziou de si mesmo, se humilhava e diminuía. Aquele que rebaixa a sua carne ao pó cresce no espírito, mas aquele que engrandece a sua carne rebaixa o seu espírito.
Tive outra visão com dois homens com armaduras de guerreiro. Eles diziam que eram libertadores dos cativos. Eu vi quando do céu desceu duas espadas, uma para cada um. O primeiro guerreiro, ao receber a sua espada, saiu cortando as correntes dos prisioneiros que estavam cativos. Essas almas estavam livres. Satanás estava furioso e atacou esse irmão. Satanás veio em forma de um dragão. Aquele guerreiro travou uma luta contra Satanás, e uma luz forte estava perto daquele guerreiro e não deixava ele perder. Jesus me disse que um servo dele, ao receber o dom da sua palavra e a usa para libertar as almas, Satanás furioso ataca com dardos, perseguições e provas. Mas aquele que tem a luz na sua vida não perde. A luz é a presença do Espírito Santo. O segundo guerreiro, ao receber a espada, a usou contra o seu irmão. Ele feriu o seu próximo, e a sua armadura de guerreiro foi tirada do seu corpo. A sua armadura foi tirada, deixando ele nu, mostrando as vergonhas. Os demônios davam gargalhadas. O Senhor disse: todos que usam a palavra para discutir ou participar de debates ferindo as pessoas e agredindo com a palavra em vez de estarem usando para ganharem almas, desses eu tirarei os meus dons e a minha autoridade. Jesus disse: todos aqueles que receberem dom da palavra, entendimento e um conhecimento profundo, se eles usarem para envaidecer as suas sabedorias, tirarei os meus dons e cobrarei deles duramente se não usarem para ganharem almas. Requererei cada vida que morrer sem ouvir a minha palavra das mãos daqueles que tinham recebido o dom da palavra e do conhecimento. Jesus também falou dos tímidos que têm dificuldade de pregar a palavra, não têm coragem de ganhar almas, têm vergonha. O seu medo é uma barreira que tem que sair. As almas gemem e pedem socorro para alguém levar a palavra. Nenhum covarde entrará no reino de Deus. O Senhor me mostrou uma igreja de vidro muito bonita, com uma grande faixa de propaganda de cura e prosperidades. Multidões de pessoas entravam para dentro dela. Jesus disse: essa igreja é cheia por causa das propagandas atrativas que dizem que eu curo e prospero. Ninguém está ali por mim, mas por aquilo que posso oferecer. A culpa é dos pastores que fazem marketing de mim. Meu espírito não está nesse lugar. Esse pastor não fui eu quem ungi, foi o homem que consagrou. Eu não capacitei como apóstolo, ele mesmo que se intitulou de apóstolo e comprou títulos e cargos para si. O Senhor me mostrou em uma visão, um anjo que carregava um rolo na mão, e nesse rolo havia um desenho de uma casa de ouro. O anjo disse: esse é o projeto de novas casas espirituais que tem o modelo das casas celestiais, cujo arquiteto é o Espírito Santo. Novas vidas vão ser construídas para a glória de Deus. E o anjo voava em direção a uma igreja de madeira e pequena. Uma luz brilhava dentro daquela pequena igreja, e conduzia as pessoas para aquele lugar. O pastor pregava a santidade, e o povo simples obedecia. Jesus disse: aquela luz que brilha dentro da igreja é o meu espírito que está ali. Todos são atraídos por ele. São pessoas famintas e sedentas. Esse humilde pastor foi consagrado por mim para abrir essa pequena igreja. Antes dessa pequena obra começar, já fazia parte dos meus projetos. Eu vi na visão os planos de Jesus antes daquela pequena igreja abrir. Os anjos escreviam no céu o desenho da igreja em uma planta. Em cada parte daquela igreja havia uma numeração padronizada. O anjo desceu com aquela planta em um local que ele escolheu para a construção daquela igreja. O anjo com um cordel media aquele terreno. Antes da igreja de madeira ser construída, os anjos construíam a mesma igreja, e o brilho daquela obra atraía olhares. Um lugar de difícil acesso para as pessoas congregarem. Mesmo assim eles encontravam aquela igreja. Pessoas vinham de longe para participarem daqueles cultos. Algo especial acontecia naquela igreja. A sua localidade escondida não impedia que o povo a encontrasse. Jesus disse: quando eu nasci naquela manjedoura, lugar humilde, ninguém sabia onde eu estava. Os anjos estavam naquele lugar humilde que resplandecia com a glória de Deus. Os brilhos das estrelas guiaram os magos até a mim. Qualquer lugar que tem uma igreja que é santa, meu Espírito Santo guiará o povo até lá. A minha visão continuou na construção da igreja feita pelos anjos naquele pobre lugar. O anjo saiu voando e chegou até aquele pastor humilde. O anjo com um frasco na mão derramou uma espécie de óleo celestial na cabeça do pastor. Logo vi uma luz radiante entrar dentro daquele homem que foi capacitado por Deus. Jesus disse: ele foi ungido por mim para pastorear essa obra santa. O anjo colocava um anel no dedo daquele homem. Jesus disse: ele recebeu autoridade, irá governar a minha igreja e assumir um compromisso selado entre mim e ele. Tive outra visão de uma grande igreja que foi construída em uma cidade linda no centro. Essa igreja estava longe das vilas aonde vive o povo pobre. Jesus disse:
Essa igreja foi construída para satisfazer os homens e não a mim. O povo pobre não vai nessa igreja por ficar longe. Somente os que têm dinheiro é que vêm para essa igreja. Os pastores dessa igreja sabem que a maioria do povo que vão para lá são da classe alta. Eles pedem grandes quantias em dinheiro porque sabem que eles têm para dar. Essa obra não é minha, pertence aos homens. Esses pastores ficam ricos e não se importam com as salvações das almas. Esse povo que vem nessas igrejas investem o seu dinheiro na obra dos homens. E a minha obra está carente. Eu não prometi riquezas, somente o necessário para a sobrevivência. Acumulação de riquezas são vaidades e devem ser compartilhadas com os pobres para que não haja condenação de suas almas. O Senhor disse: está tendo uma multiplicação de falsos profetas com programas na televisão para os cristãos que gostam de assistir os programas evangélicos. Esses ventos de doutrinas levam muitos que não conhecem o verdadeiro evangelho. Muitos estão naufragando por causa dessas correntes doutrinárias. Existem duas forças que influenciam os movimentos espirituais das igrejas. O evangelho da verdade é o mediador que leva o homem até Deus. O evangelho falso é o mediador que leva o homem até o diabo. Enquanto um salva, o outro condena. O evangelho da verdade é como águas limpas. Se jogar um pouco de sujeira nessas águas já não é mais limpa, e ficam contaminadas. É assim que Satanás vem fazendo com muitas igrejas, introduzindo pequenas mentiras que tiram a essência do evangelho. A morte e a vida espiritual estão naquilo que é ensinado nas igrejas. Muitos pastores estão matando seu rebanho com doutrinas que aprendem pela internet com os falsos profetas. Pastores chamando pregadores famosos sem conhecerem, apenas por causa do título, trazendo o mal para dentro da sua igreja. E de repente são surpreendidos com uma falsa doutrina. O evangelho moderno tem causado um impacto desastroso para o corpo de Cristo. O Espírito Santo está a quilômetros de distância de igrejas que não têm o evangelho de Cristo. Quando estamos conectados com aquilo que é espiritual, podemos ser influenciados pelo bem ou pelo mal, dependendo da doutrina que acreditamos. São variedades de correntes ideológicas em nosso meio que desviam o homem da verdade. Se o cristão não andar na orientação do Espírito Santo, sendo guiado por ele, vai se perder seguindo esses ensinos. Eu tive uma visão de um aquário gigante de águas escuras. Os peixes estavam morrendo e não conseguiam escapar. O Senhor me revelou dizendo: o que estás vendo são almas que estão presas no engano e precisam ser libertas e resgatadas desse aquário. Uma falsa doutrina faz isso com uma igreja. O Senhor me revelou: almas estão indo ao inferno, e são milhões que descem para esse lugar. O inferno está cheio de demônios, e são milhões deles. Existe uma classe de demônios que nunca subiram para a terra. Por eles não serem inteligentes e não usarem a mente para amarem estratégias de destruição de vidas, por eles serem leigos no mundo espiritual, não sobem à terra, e ficam no inferno torturando as almas. Essas são as suas funções, e eles sabem fazer de melhor. Eles são demônios de baixa hierarquia, porém são grandes, violentos e cheios de ódios das pessoas. Têm uma grande força física de uns 10 rinocerontes, e muitos teólogos dizem que os demônios não estão no inferno. A letra matou espiritualmente, segundo eles. Só quem sabe são aqueles que Deus revela. Eu estive no inferno e vi com os meus olhos esses demônios. Só quem já teve essa experiência sabe do que estou falando. O inferno tem uma fábrica de produção de iniquidades que vai subir à terra e fazer muitos pecarem. São novas invenções do mal que vão existir na terra para desviar as pessoas. Primeiro o plano é arquitetado no inferno, antes de subir à terra. Tudo isso já existe no inferno. As igrejas dos dias de hoje precisam se prevenir contra aquilo que está por vir. As igrejas perderam a essência do Espírito Santo. Por isso perderam a percepção espiritual do que é bom e do que é mal. Nem renovo elas recebem mais. Faltam os recursos celestiais para muitas igrejas combaterem. A igreja era para ser um lugar onde as almas sedentas vêm e matam a sede. A igreja era para ser um abrigo espiritual que passa segurança aos fracos espiritualmente. Muitas igrejas já se contaminaram, e não tem nada de Deus para oferecerem às almas. Uma igreja que prega o evangelho da verdade pode mudar uma cidade violenta, e as suas orações neutralizam os demônios. Cidades violentas melhoram por causa das orações de uma igreja santa. Até terremotos não atingem a cidade onde tem uma igreja séria. Deus evita que o mal chegue a uma cidade quando tem um povo santo morando nela. O mundo espiritual influencia o nosso mundo físico. O planeta Terra está sob influência daquilo que é invisível. Existem duas forças que agem sobre a Terra, que é o bem e o mal. A Igreja Santa é como uma chave que liga a Terra ao mundo espiritual. A Igreja da Verdade pode ser ligada ao céu e conduzir o rebanho à vida eterna.
Assim como a falsa igreja está ligada com as trevas e conduz o rebanho ao inferno, um homem usado por Deus dentro de uma igreja fraca pode trazer o avivamento e evitar que Satanás destrua o ministério inteiro, desde que creiam no profeta. A cidade de Nínive não foi destruída por causa de um profeta que pregou contra o pecado. Um homem de Deus é uma arma poderosa contra as forças das trevas. Sem um profeta para alertar, o pecado entra lentamente sem ninguém perceber e congela as vidas espirituais. Quando vem a destruição, ela vem rápido. O pecado corrói as forças do crente. Se deseja que a unção venha fluir, remova o pecado. E a pedra do coração tem que ser quebrada para que a unção entre pela porta. Haverá uma transformação que levará você para perto de Deus. Não deixe que essa transformação seja dolorida por causa da desobediência. Uma coisa eu digo: quando Deus transforma a pessoa, é diferente dos demais. Existem dois tipos de cristãos dentro da igreja: os que são membros e os que são a luz do mundo. Os que servem ao pastor e os que servem a Deus. Um se parece com o ferro que a ferrugem tomou conta, e o outro é o ouro refinado. Quando mais se santificar, mais próximo do Espírito Santo vão estar. Quanto mais próximo do Espírito Santo, mais longe fica o perigo e o mal. Quando se aproximar do Espírito Santo, será forte igual a uma rocha. Em João 15, 7-8 diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se a noiva se unir ao noivo Jesus, se tornará uma só carne, um só corpo, uma mente só, e as forças do mal não terão poder. Eu ganhei muitas almas falando das minhas experiências. A retaliação dos demônios veio contra mim depois que desmascarei o falso Espírito Santo de uma igreja. Pessoas rodopiavam e caíam no chão dizendo que era Deus. Orei por todos e os demônios se manifestaram. Quando o culto acabou, uma cristã endemoniada tentou me escandalizar dizendo que eu era o seu amante. Eu contra-ataquei no dia seguinte indo ao hospital. Ganhei muitas almas no leito. 2 rapazes que estavam internados se converteram. Um morreu salvo e o outro se levantou do leito para fazer a obra. Deus sabe como trabalhar. O que me entristeceu foi que cheguei atrasado para pregar para um jovem. Quando cheguei ao hospital ele estava vivo. Mas eu não fui à sua sala por estar pregando para outras pessoas. Quando entrei no seu quarto ele já tinha morrido. Partiu sem Jesus. Um demônio apareceu para mim dentro daquela sala. Deu uma gargalhada e sumiu. No dia seguinte fui chamado para fazer um culto dentro de uma garagem de carro. Estava cheio de pessoas me ouvindo. Apareceu um muçulmano com uma faca e as pessoas correram. Eu tentei fugir, mas estava no fundo da garagem, o que dificultou. O apóstolo Paulo também fugiu da perseguição e da morte. Aquele homem possuído com uma legião de demônios levantou a sua mão em direção ao meu pescoço. Lembrei-me das promessas de Jesus. Ele não mente. Então não era o meu dia. Eu disse: Legião do inferno, estou falando com vocês que estão nesse corpo. Sabem que não podem me matar. A chave da morte está nas mãos de Jesus. Eu só vou morrer quando Ele quiser. Se hoje for o dia da minha morte, irei morrer. Mas se não for, a sua mão vai ficar paralisada. Aquele homem não conseguia me dar uma facada no meu pescoço. Ele fazia força, mas não conseguia. Eu vi um anjo segurando a sua mão que estava com a faca. Eu soprei nele e ele caiu manifestado. Expulsei aquela legião, e vi demônios saindo de dentro dele. Os demônios tinham dentes de leão e caudas de crocodilos. Eles eram ferozes e tinham aspectos de bestas selvagens. Por isso que esses homens são ferozes. Torturam, degolam até a morte. Eles matam as pessoas a sangue frio e esquartejam sentindo prazer. Eles são possuídos pelos demônios bestas feras. Esses demônios esmagam e fazem todos os tipos de barbaridades através dos homens. A palavra diz que devemos fugir da aparência do mal. Mas eu não consegui fugir e tive que enfrentar ele. Deus sabe como trabalhar. Eu tinha que ganhar aquela alma. E o meio encontrado foi um confronto espiritual. Esse homem ficou livre e se converteu. Eu digo à igreja: o cristão que vive o evangelho só morre quando chega a hora. Já parou para refletir? Será que ama a Jesus? Ou só fala isso da boca para fora? Largaria tudo, até a sua família, se Jesus mandasse. Morreria defendendo essa verdade quando a sua vida estiver em risco. Se você não ama a Jesus, peça para o Espírito Santo tocar em seu coração e enchê-lo desse amor. Sinta a chama do amor arder por Jesus ao ponto de negar a sua vida e morrer por ele. Sinta esse amor que vai fazer renunciar o mundo para estar com ele. Depois desse dia, eu tive uma visão de uma igreja que estava com as luzes apagadas. E Mamon estava sentado na poltrona de trás do púlpito e pregava. Fui para a igreja à noite, e uma legião de demônios cercou a igreja.
Eles jogavam dardos de enfermidades. Eu estava em cima do púlpito e disse para a igreja contra-atacar na oração. Estávamos em campanha de oração há 3 meses, por isso que a legião estava furiosa. Depois do culto cheguei em casa, e Deus me trouxe uma revelação. Ele disse: diga para a igreja vigiar com as pregações falsas da internet. Esses homens fazem das suas campanhas em propagandas de comércio. Eles usam a psicologia para ganharem as mentes. Essas foram as revelações que Jesus me deu para passar à igreja. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. E fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.